Olá pessoal, tudo bem? Gente, ontem, 2 de agosto de 2021, o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane de Belo Horizonte, foi chamado perante as autoridades, foi chamado pela justiça para se explicar. Pelo fato dele ter ensinado na sua escola que Deus criou, que Deus fez menino e menina. Isso é uma perseguição. A perseguição a um servo de Deus, a um homem de um caráter, a um homem que tem uma história. Pastor Jorge Linhares é um homem de caráter, um homem de Deus, tem uma história, tem um legado, não é? Mas é uma perseguição aos cristãos de um modo geral, né? E isso não vai diminuir, pelo contrário, isso vai aumentar, não é? Eu espero que o Senhor dê graça ao pastor Jorge Linhares para aproveitar esse momento e dar o testemunho do Evangelho. Eu quero ler um texto com você, porque domingo passado eu estava ministrando lá no Ministério Casa de Adoração e eu estava dizendo para eles que a palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos. E o que aconteceu ontem é um cumprimento da palavra de Deus, é o cumprimento de uma palavra de Jesus, de uma profecia de Jesus, que eu vou ler para você agora, Mateus capítulo 10, eu vou ler pelo menos uns 3 ou 4 versos para você entender que o que aconteceu ontem com o pastor Jorge Linhares é bíblico, está na palavra de Deus, e eu quero aproveitar e dizer que ontem foi com o pastor Jorge, hoje ou amanhã pode ser comigo, pode ser com você. A perseguição aos cristãos, ela está chegando, né? Aos poucos ela está tomando forma no Brasil, e ela vai chegar de uma forma muito severa, e nós vamos ter que nos preparar para enfrentar esse momento, mas eu já quero adiantar para você que a igreja, ela cresce, ela fica mais robusta em momentos de perseguição, em momentos que ela está passando por situações como essa que o pastor Jorge Linhares passou ontem. Fique tranquilo que o testemunho do Senhor será dado. Mateus capítulo 10, verso 17 diz assim: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sinagoga era o lugar que os judeus se reuniam para adorar a Deus, ou seja, no lugar onde nós nos reunimos para buscar o Senhor. A perseguição daqui a pouco vai chegar nos templos cristãos para perseguir mais ainda os cristãos. Verso 18: por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunha, e a eles e aos gentios. Então, nós vamos ser chamados às autoridades, aos governadores, né, para servir de testemunha. Eles vão perguntar sobre o que nós estamos ensinando, sobre o que nós estamos pregando. Momento de nós afirmarmos a nossa fé. Nós não podemos negar a nossa fé, a nossa convicção. Nós não podemos negar os ensinos da palavra de Deus. Nós não podemos negar os ensinos do Senhor Jesus. Verso 19: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vós será conduzido o que haveis de dizer. 20: visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Então, amados, o que Jesus falou aqui foi o que aconteceu ontem com o pastor Jorge Linhares, e vai acontecer com todos os seus seguidores. A perseguição está chegando, amanhã ou depois pode ser eu, pode ser você, mas nós não podemos negar o testemunho. Nós temos que aproveitar esse momento para afirmar nossa fé, para dar o testemunho do Evangelho, do poder de Deus. E nós também devemos nos preocupar como devemos falar, porque o texto diz que o Pai, ele vai colocar as palavras na nossa boca, ele vai nos ensinar. Ele vai falar o que nós temos que fazer. Nós não temos que ter medo. Nós temos que ir no poder do Espírito Santo, no poder de Deus, e testemunhar o Evangelho, testemunhar a nossa fé, testemunhar o que nós cremos, não é? Deus fez menino e menina. Deus fez macho e fêmea. Deus fez homem e mulher. Uma família nunca será constituída por 2 pessoas do mesmo sexo. Não foi assim que Deus criou. Não precisa ter medo. Vamos afirmar o testemunho do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida.